Olá, começa agora o Notícias em Foco. Confira os destaques desta edição. Os perigos da depressão masculina. Psiquiatra explica por que os homens têm mais dificuldade para lidar com esse transtorno. A depressão ela é uma doença silenciosa entre homens por um costume. E os registros dos povos originais do Brasil pelo olhar e as lentes do fotógrafo Renato Soares. O que esses povos representam para mim é uma maneira de ver a vida diferente. Fique ligado, porque o Notícias em Foco só está começando. E nós abrimos essa edição com um tema, Silvia, crucial, que começa com a negação. E é um assunto quase velado, né? Que atinge cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Estamos falando da depressão. Tristeza profunda, perda de motivação, mudanças no apetite e dores de cabeça estão entre os sinais mais comuns, né? Mas a depressão pode ser ainda pior quando atinge os homens. Traumas, problemas econômicos, conflitos, o luto. Adversidades que fazem parte da vida, mas que podem se tornar gatilhos para a depressão, uma das doenças de maior incidência no mundo. Segundo a OMS, no Brasil, ela atinge quase 6% da população, taxa acima da média global. E há prevalência entre as mulheres. A depressão é mais comum entre as mulheres por questões pouco conhecidas. Talvez haja subnotificação da parte dos homens, que não buscam tanto auxílio. Talvez pelas mulheres terem maior facilidade com o mundo dos afetos, com o mundo das emoções. Elas costumam ser mais intensas na média do que homens. E talvez por isso as depressões sejam mais frequentes no sexo feminino. O psiquiatra Ricardo Evangelista explica que, apesar de ser mais comum entre as mulheres, são os homens que enfrentam dificuldades para lidar com o transtorno. A depressão ela é uma doença silenciosa entre homens por um costume quase que cultural do homem ser mais dado a ser durão, não admitir dificuldades, encarar uma doença qualquer, não apenas a depressão, mas eles fazem vista grossa para muitos problemas de saúde, não querendo passar a imagem de fragilizados. Isso é um erro estratégico terrível. A depressão entre os homens, dessa forma, como eles buscam menos ajuda, tem a oportunidade de piorar, gerando quadros mais graves. Em termos de sintomas gerais, é muito parecido com o das mulheres, não é? Só que como talvez eles sejam mais calados, na média, você vai perceber sinais indiretos, como a anedonia, que é perda de prazer das coisas, né? Nada traz tanta alegria, tanta empolgação, como o retraimento social. A pessoa se fecha, conversa menos, evita convívio, e momentos de angústia podem ser muito frequentes entre homens, tanto quanto em mulheres, só que eles não se expressam tanto. A depressão é a principal causa global de incapacidade. A gravidade, frequência e duração da doença variam de pessoa para pessoa. A depressão ocorre mais em meados ali da terceira década de vida, isto é, dos 20 e poucos anos até 40 e alguns anos, ali, já na quinta década. Esse é o pico de ocorrência. Como a depressão é uma doença multicausal, existem fatores genéticos e existem fatores ambientais. A parte genética não é mutável, você nasce com aquela tendência. Agora, a parte de causas externas ocorre mais na vida adulta, do adulto jovem, porque é quando ele está mais exposto aos estressores da vida de trabalho, aos estressores da vida conjugal, da vida das relações interpessoais, das questões financeiras mais pesadas. E talvez, nesse conjunto de elementos externos, haja a origem da depressão nesses chamados adultos jovens. Mas os homens só procuram ajuda quando a depressão se manifesta de forma mais grave. E, se não é tratada, ela pode levar a situações extremas. E a principal delas
é o suicídio. A depressão é a maior causa de suicídio entre homens e entre mulheres, só para completar. Falando de saúde mental, a depressão lidera com certeza, seguida de problemas de dependência química, como o alcoolismo, por exemplo, e nesse caso os homens ganham, infelizmente, de braçada, tem muito mais homens com alcoolismo do que mulheres e, portanto, mais risco de suicídio. E aí se seguem transtornos da personalidade e, por último, os quadros psicóticos, como a esquizofrenia. No Brasil, a taxa de mortalidade por suicídio entre os homens é de 9 ocorrências para cada 100 mil habitantes. Um índice 4 vezes mais alto do que entre as mulheres. A complicação da depressão, que é a tentativa de suicídio, no caso de homens, ocorre mais por motivos, vamos dizer, socioeconômicos. Quando ele se vê com dívidas ou incapaz de cuidar da família, pagar as contas, isso é um grande motivador para tentativas de suicídio entre homens. No caso das mulheres, só curiosidade, o principal motivador, embora esse seja um deles, o principal é por causas afetivas, rompimentos e coisas do tipo. E a pandemia pode ter agravado ainda mais os problemas de saúde mental. Segundo um levantamento feito pelo Datafolha em agosto, 4 em cada 10 brasileiros tiveram sintomas de ansiedade ou depressão nesse nosso período de exceção. Ricardo Evangelista diz que as questões psicológicas podem e devem ser tratadas para que os sintomas sejam controlados e que os homens também não esqueçam disso. Vale a pena sempre buscar ajuda. Os casos mais complicados só se tornaram complicados porque não foram buscar ajuda nas fases mais iniciais. E para quem enfrenta uma depressão, contar com o apoio dos familiares, dos amigos ou mesmo dos colegas de trabalho, isso é muito importante. Afinal, são eles que estão mais próximos e os homens, nesse caso, são mais calados. E conversar, falar sobre tudo o que estamos sentindo é providencial. E quem quiser desabafar, falar de uma angústia ou até mesmo conversar destas, digamos, dores da alma, pode recorrer também ao CVV, Centro de Valorização da Vida. É um serviço de escuta qualificada, gratuito e atende 24 horas por dia nos telefones 141 ou 188. Vou repetir, hein? Os números do CVV, 141 ou 188. E ter essa rede de apoio nem sempre vai impedir que as doenças mentais, de um modo geral, né, Silvia, que elas se instalem, mas com certeza ajuda muito no tratamento, né? E como disse o doutor Ricardo, sempre buscar ajuda médica e falar, né? Nós humanos somos seres para viver em sociedade, para estar com o outro e a pandemia mostrou bem isso, né? Ah, não tenha dúvida. Ao longo desse tempo de isolamento social, muitas atividades comerciais foram afetadas e tiveram de se reinventar. Foi o caso também das bibliotecas e das livrarias, Silvia. Mudanças no atendimento e maior interatividade nas redes sociais. Tudo para não perder leitores durante a quarentena. A internet foi uma grande aliada para que serviços mantivessem o funcionamento no último ano. Quem pôde, migrou seu negócio para o online. Em meio à concorrência, as pequenas livrarias enfrentaram desafios para se destacar nas redes. A gente percebeu que a gente não tinha estrutura de site, né, estrutura de programação no nosso site para poder dar conta da demanda. Então, os primeiros meses da pandemia, a gente praticamente gastou adaptando o nosso site, criando canais de venda online e estabelecendo uma rotina de comércio eletrônico, que é uma rotina. O Cláudio comanda a editora e livraria Anita Garibaldi. Depois da queda no começo da quarentena, as vendas se recuperaram e o atendimento mudou. Nos primeiros meses de trabalho com comércio online, a gente fez um esforço de comunicar os nossos clientes via WhatsApp, via redes sociais. Uma parte do nosso público são pessoas de mais idade. Para alguns deles, a gente precisou continuar dando um atendimento mais personalizado. E aí, com o tempo, a gente foi se adaptando a essa nova rotina e hoje a gente já está bem adaptado para o comércio online.
estamos conseguindo dar conta da demanda que chega. Locais de lazer e serviços para a população, as bibliotecas também mudaram. Nossa equipe recebeu a notícia do fechamento da biblioteca com espírito de muito aprendizado e um desafio grande de manter a conexão com seus públicos. A Sueli lidera equipes em 2 grandes bibliotecas da capital paulista, nos Parques da Juventude e Vila Lobos. Serviços e apresentações migraram para o formato online. Rapidamente fizemos um planejamento, oferecendo os serviços que a gente prestava presencialmente. Algumas alternativas para nós foi nos adaptar à situação, fazer atividades remotas, além de promover acolhimentos à distância, sempre apoiados pelas instituições que tinham disponível a inclusão digital. E para mergulhar na internet, o projeto de biblioteca virtual do governo de São Paulo virou realidade. A gente não tinha muitas ofertas de plataformas para as bibliotecas públicas. Então, como que a biblioteca começou esse trabalho? Fazendo uma curadoria de acessos gratuitos e colocando esses links à disposição no site da biblioteca. A Audila, ela nasceu dessa vocação que a biblioteca tem e está oportunizando experiências novas para os usuários. Trata-se de uma plataforma que contém e-books e audiobooks, totalmente gratuitos, com foco em literatura e as outras áreas do conhecimento. Para acessar, basta ser sócio da Biblioteca de São Paulo ou Parque Vila Lobos, acessar os nossos sites ou baixar o aplicativo. Os eventos ligados ao setor de livros também foram para o ambiente virtual. É o que conta o booktuber Victor Almeida. No começo da quarentena foi bem assustador, né, para todo mundo. Mas depois, quando eu fui ajustando a minha rotina a essa realidade de agora, eu comecei sim a ler bastante, eu comecei a ler mais, eu consegui dedicar mais tempo a fazer lives na internet, né, que é algo que agora eu faço quase todos os dias, e nessas lives a gente lê junto de 4 horas para frente. E não foi só o Victor que resolveu colocar a leitura em dia. Quem ficou em casa durante a quarentena mergulhou em clássicos da literatura. Dos últimos meses para cá eu venho experimentando sim coisas novas e livros que estavam há muito tempo parados na minha estante. Um deles, vou dar um exemplo, é O Senhor dos Anéis, que é um clássico, né, de muitos anos aí, que eu sempre tive um pouquinho de receio. Então eu sempre tô nessa ativa, eu sempre tô lendo bastante, sempre tô procurando coisa nova, independente da quarentena, é um hábito meu já em relação à produção de conteúdo que nunca acaba. Com a flexibilização da quarentena em São Paulo, as bibliotecas reabriram. As bibliotecas de São Paulo e Parque Vila Lobos estão totalmente alinhadas ao protocolo de orientação da Prefeitura. Então, desde a quarentena do acervo até o distanciamento social, a necessidade de higienização do espaço. Então, nós estamos trabalhando muito alinhados para que as pessoas se sintam seguras para vir à biblioteca. Com a população sendo vacinada, as pessoas estão mais encorajadas a sair de casa. Então, estamos trabalhando e planejando ações para que tudo volte ao normal, esperando contar com a visita de todos que sempre apreciaram o nosso trabalho e dos que ainda não conhecem. O cadastro para se associar às bibliotecas e usar o espaço físico e virtual pode ser feito de forma gratuita pela internet. Os endereços para conferir as bibliotecas virtuais estão aqui na tela. Para atendimentos presenciais, funcionam de terça a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. E com o desemprego em alta no Brasil, empreender é o objetivo de muita gente que busca uma oportunidade de administrar o próprio negócio, né, Silvia? E juntar essa vontade, esse entusiasmo a uma paixão pelo negócio pode ser a realização de um sonho. É o caso de uma empresária no interior de São Paulo que montou uma cafeteria com um toque especial. Cappuccino, cookie, canela e mocatino são algumas das atrações desta cafeteria. Mas elas não estão só no cardápio, não. Olha só, o cappuccino tem 4 anos e é um macho da raça Bengal. Esta é a Cookie, uma fêmea muito dengosa e carinhosa. A canela chama atenção pela beleza, mas essa calma engana. Ela adora um barraco. E o mocatino? Quem resiste a esse charme?
A turminha toda soma 15 gatos, que dividem esse aquário de 36 metros quadrados dentro da cafeteria. Eu sempre fui muito apaixonada por gatos e teve um determinado momento da minha carreira, trabalhava numa multinacional, e eu quis fazer alguma coisa que envolvesse gatos. E eu já tinha visto esse conceito no exterior, através de entrevistas, matérias em sites, sobre os cat cafés que surgiram no Japão. Então a ideia era trazer esse projeto para o Brasil. Os chamados cat cafés, que inspiraram a Fabiana, são do final dos anos 90 e viraram febre no Japão e na Europa. A ideia é proporcionar momentos de bem-estar aos clientes apaixonados por felinos, enquanto apreciam uma boa xícara de café. Mas, diferente de outros países onde os bichanos circulam livremente, aqui no Brasil, a vigilância sanitária não permite animais soltos em locais que sirvam alimentos. E a Fabiana precisou improvisar. E foi almoçando num restaurante com um aquário que me veio a ideia de fazer, então, o gatil. Seria uma coisa diferente do que tem no exterior, né? Porque as pessoas não podem interagir, mas ainda assim seria uma forma de montar um café com os gatos, né? E poder trabalhar com a minha paixão. Os gatos têm um ambiente totalmente independente, toda a parte de limpeza, manutenção, acesso deles é totalmente independente do café. Então realmente não tem nenhuma mistura entre os dois ambientes e a gente conseguiu o alvará. O Café com Gato foi o primeiro cat café inaugurado no Brasil. Ele fica em Sorocaba, interior de São Paulo, e atrai visitantes de todo lugar. Eu conheci o Café com Gato através do Instagram e aí eu fiquei interessada em conhecer um cat café. E aí a gente se programou e veio. Minha irmã até comentou comigo, vai abrir um café com gato aqui na cidade. E daí a gente já ficou toda empolgada para ver, porque seria a primeira experiência assim. Então, logo que inaugurou, daí a gente começou a vir bastante. Apesar de separados, gatos e clientes podem interagir de forma controlada e em ocasiões especiais, como aniversários e eventos pré-agendados. Essa é a segunda vez que nós viemos aqui ao Café com Gato. A primeira vez a gente veio, eu e meu marido, minha irmã e meu cunhado, e agora a gente trouxe o restante da família para conhecer. A gente gosta muito da Milk, que é muito bonitinha, fofinha, fica de roupinha no frio, então a gente gosta muito da Milk. Gostamos de todos, né? Mas a Milk é exótica. A ideia foi trazer algumas raças diferentes para o pessoal conhecer. E também hoje temos 6 gatinhos adotados. Cada um veio de um lugar com uma história. Inclusive temos 2 gatinhas especiais. A Bombom, que é paraplégica, e a Cookie, que é ceguinha de um olho. As 2 resgatadas de maus tratos. E passar um tempo com essas fofuras não rende só boas fotos. Um estudo publicado em 2009 mostra que os tutores de gatos dormem melhor e têm 30% menos chances de sofrer de problemas do coração. Com tantos benefícios, os felinos estão conquistando cada vez mais espaço nos lares brasileiros. Segundo o censo PET feito pelo IBGE entre 2013 e 2019, a quantidade de casas com gatos aumentou em 8%, o que reforça a fama de que os felinos são mesmo bons companheiros. No caso da Fabiana, é um amor que começou na infância e inspirou novos caminhos. Meu marido costuma dizer que o Café com Gato, na verdade, foi só uma desculpa para eu poder ter mais gatos. Não deixa de ser verdade. Um trabalho essencial no reconhecimento do território brasileiro e na cultura de uma nação inteira, documentar as tribos indígenas, os seus costumes e as suas tradições. E esse é um projeto do fotógrafo e indigenista Renato Soares, que apresenta o primeiro livro de uma série que retrata os povos originais do Brasil. Com imagens que ritualizam cenas do cotidiano, a obra faz um registro histórico de uma tribo que quase desapareceu. Os rituais e costumes dos povos originais do Brasil. O convívio com a natureza.
A identidade de um país captada pelo olhar de quem vê e preservada pela fotografia. Eu costumo dizer assim, quando você pega uma máquina fotográfica, você tem que despojar de todos os seus sentimentos, certo? Juntar todos eles dentro dessa caixinha preta e trazer ele para cá. E a hora que você faz o clique, estão todos os sentimentos impressos ali na página, na fotografia, na imagem. Fotógrafo e documentarista da arte e cultura, desde 1991, Renato Soares segue as pegadas nas regiões mais isoladas para registrar a vida nas tribos. Trabalho com índio desde que eu comecei a fotografar. Eu voltei aos olhos para um personagem que já existia para mim antes de eu ser fotógrafo. O índio existe antes do fotógrafo Renato Soares. Eu sempre fui fascinado por esse universo. Quando eu empunhei uma máquina pela primeira vez, eu pensei, poxa, como é que eu faço para fotografar os índios? Quem são esses personagens? Na busca por esse modo de vida ancestral, ele passa longos períodos em aldeias e reservas, documentando suas mais genuínas manifestações. E assim, se tornou o fotógrafo dos índios. O que esses povos representam para mim é uma maneira de ver a vida diferente. Eles não buscam enriquecer para ser felizes, eles buscam ser felizes. A busca da felicidade é um negócio que já existe, é inerente a ele. É um ser humano que não tem o pensamento do acúmulo de riquezas, ele simplesmente vive. Como dizia o Orlando Vilas Boas, né? A criança é dona do mundo, é tudo de bom que está vindo, é um universo. O velho é o dono da história. Você não vai ver um jovem, por mais impetuoso que seja, desacatar um velho, porque se viveu muito. E os homens lutam para que essa criança vá no futuro se tornar um velho. É um mundo completamente equilibrado e com a natureza. Conhecer para preservar a existência de uma tribo. Um convívio muito próximo numa missão que resultou no projeto Ameríndios do Brasil. Uma documentação etnográfica das mais de 300 nações indígenas das terras brasileiras. Nesse momento que nós vivemos de Brasil, alguém diz assim, o índio não existe, ele existe sim. A minha fotografia está aqui para demonstrar que ele existe. E aí o que eu vou mostrar é o que a pessoa tem de mais bonito. Então eu vou buscar o que o outro tem de melhor. Retratar a vida, o que a vida tem de mais belo. Tupari, Macurapi, Jabutiaruá. Tupari, Macurapi, Jabutiaruá. Guaporé, Guaporé, Guaporé. Ocas que abraçam um terreno limpo, bem cuidado, berço de celebrações que resistem ao tempo. Assim, são as aldeias dos Yaualapiti, tribo do Xingu, que abre uma coleção sobre os povos nativos. Essa série começa com o Yaualapiti. Nós vamos lançar Caiapó, a Palai-Uaiana e tantos outros. São 305 etnias. O projeto é fazer 305 livros, retratando e mostrando para o Brasil e para o mundo a diversidade humana brasileira. O livro faz parte do projeto Ameríndios do Brasil e reúne 80 fotografias do cotidiano e cerimônias, como o Quarupi, em memória aos mortos. Os Yaualapiti estão entre as etnias que quase desapareceram. Reagrupados pelos irmãos Vilas Boas, tiveram um outro destino. Mas um levantamento de 2014 diz que os homens, mulheres e crianças aqui não chegam a 300 pessoas. Foi a primeira tribo do Xingu, fotografada por Renato Soares. Em 96, o Orlando Vilas Boas me convida para ir para a casa dele para conhecer uma pessoa. E eu chego lá, eu tenho a grata surpresa de ser o Aritana, o cacique Aritana, o cacique dos Yaualapiti. E dali nasceu uma grande amizade, uma amizade que se construiu durante anos. No final dos anos 90 eu estava adentrando a aldeia Yaualapiti e nunca mais parei de ir lá, né? Tinha que ser os Yaualapiti.
retrato histórico de um artista da imagem. A fotografia de Renato Soares revela e diz. Assim como uma obra de Caravaggio, o contraste entre a luz e a sombra mostra a essência, destaca o que salta ao olhar e expõe o que escapa ou o que passa despercebido. O Brasil é muito diverso, nós temos populações diversas. Você fala o índio não é o índio é Calapalo, Cuicuri, Aualapitica, Maiorá, Aurar, Menaco, Nafuquá, Matipu, Aueti, Trumai, Caiapó, Gorotiri, Metutiri, Apalai, Uaiana, Marubo, Matissé, Matis, Canamarico e vários outros. Não é só levar informação, mas é também mostrar que nós temos que ter orgulho daquilo que somos. E a grande inspiração do Renato Soares para esses cliques tão fabulosos veio da mãe, também uma artista de múltiplos talentos. E ela levou a arte aos filhos desde pequenos. Ela espalhava os papéis no chão e deixava a imaginação da infância brotar. E assim, com a arte e rigorosamente por ela, é que nós podemos desfrutar hoje deste trabalho magnífico do Renato Soares. Caríssimos, a arte salva. E como salva, né? Vale registrar aqui que a trilha sonora desta matéria do Renato Soares é construída com os acordes e a criatividade do Grupo Mauaca, que pesquisa e recria músicas dos mais diferentes lugares do planeta. Pois é, Silvia, palmas alongadas para o Grupo Mauaca. É isso aí, o Notícias em Foco, que sempre privilegia a boa música, encerra esta edição justamente com um clipe das vocalistas do Mauaca interpretando a canção Sabalafon, de Carlinhos Antunes. E só lembrando que você pode acessar os nossos conteúdos também nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Até a próxima. Tchau. Kalimba, corda, fio do gongo, sansê. Libidi, camalengone, ganga, uji, chegue. Balafon, kalimba, corda, fio do gongo, sansê. Libidi, camalengone, ganga, uji, chegue, chegue. Kuchingi, kombe, cansada, baki, molo, sabate, chepe, magamae, gamae.